Olá, olá, seres humanos do planetinha Terra e de outros planetinhas também. Estou aqui novamente com esse ser humaninho maravilhoso, Camila Machado. Seja bem-vinda para mais um programa Espírita Pop no ar. Obrigada, Yasmin. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Uma felicidade estar aqui sempre. Eu amo esse programa, eu amo a comunhão e eu amo esse ser humaninho que está deste lado aqui. Logo aqui, logo aqui. E o tema de hoje, hein, Yasmin? Tenso. Hoje, pessoal, o tema é um pouquinho mais sério. Nós convidamos vocês para participar e para refletir com a gente sobre o assunto vícios. Então, vamos lá, produção, chama a vinheta. Pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que também está em alta no nosso planeta, está em alta nas nossas comunidades, né? Muito se fala sobre os viciados, mas existem vários tipos de vício, né? A gente para pensar que vícios são esses, né? Eles vão desde vícios e abusos às drogas, ao álcool, desde vícios desenfreados, às compras, ao sexo. Os vícios são os excessos que a gente comete e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho nesse programa que tem uma vibe mais séria, mais reflexiva, para que a gente possa estar construindo dentro de nós esse pensamento, esse fortalecimento para mudar o nosso padrão também de comportamento dos nossos vícios, porque se estamos aqui conversando sobre isso, também precisamos melhorar, né, Mila? Isso é um fato, né? Não tem para onde fugir. Se estamos aqui encarnados no planeta de prospecção, a gente não cansa de dizer isso. Todo mundo tem algo a melhorar, tem algo a resgatar. São raros os missionários e fáceis de serem identificados. Então, a partir do momento que a gente encara isso, fica tudo mais fácil, né? Porque a gente está com os pezinhos no chão, não se achando melhor do que ninguém, nem inferior. Então, a gente aqui não está num patamar, né, de ficar dando lição de moral. Estamos todos aprendendo. E falar de vícios é bem importante, a gente já começa lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 645, quando Kardec vai lá perguntar: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase que irresistível? Ou seja, a partir do momento que a pessoa se torna um viciado, seja em que atmosfera for, não, é como que um imã que não tem o que fazer, ou seja, isso exime de responsabilidade o viciado, né? Tipo, ele não tem como sair daquilo sozinho. E aí, o que os espíritos nos dizem? Sim, tem esse arrastamento, realmente é algo que muito forte, que atrai o viciado para continuar naquela atmosfera. Mas tem um arrastamento, mas não é irresistível. Por quê? Porque mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes você se depara. E que virtudes são essas? São os espíritos que tiveram a força de resistir, ou seja, essa força está dentro de cada um e é possível resistir, ao mesmo tempo que receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes, ou seja, serem exemplos de eu estava aonde você está e hoje eu estou aqui, eu consegui sair dessa, você também consegue. Então, é um duplo papel que existe aí e essa possibilidade, né, Yasmin? É isso daí, é muito importante, pessoal, a gente começar essa fala entendendo que a gente não tem que romantizar o vício, tá? A gente não tem que romantizar isso. Ah, porque eu fumo, porque eu bebo, porque eu isso, porque eu aquilo, é maravilhoso, é bonito. Não, a gente tem que parar de romantizar. Não é bonito, não é legal, não é bom, é prejudicial para o nosso corpo físico, que dirá para o nosso perispírito e que dirá para as companhias que a gente atrai nesse movimento. A gente sabe disso, né? E como a Mila falou, é uma vertente que começa e a gente entra nesse emaranhado. Mas isso não significa que é o fim do mundo, que a gente não tem uma condição de reverter. Todos nós temos uma capacidade, quando em momento de vício, de pedir ajuda, de pedir socorro. A gente tem essa, dentro de nós, a gente tem essa capacidade e essa força de conseguir dizer: eu preciso de ajuda, de conseguir aceitar essa ajuda. O problema que nós encontramos hoje, pessoal, é que quando a gente está nesse ciclo vicioso do vício, né? Sendo um pouquinho redundante, a gente está nesse ciclo vicioso do vício, a gente já está tendo essas influências espirituais tão fortes em cima da gente,
A gente não consegue sair daquela imagem mental de que é só aquilo que a gente tem. E aí parece que se a gente fica sem aquilo, nada mais nos fortalece. E aí vem a importância da gente trazer a imagem significativa de uma força maior, de um poder maior que está acima de nós, né? Para quem conhece, nós temos os 12 passos dos alcoólatras anônimos, né? Os alcoólicos anônimos. E o primeiro deles é aceitar que acima de nós tem uma força maior que nos rege. E saber disso nos auxilia a entender que acima tem essa força e que vai nos tirar desse monólogo, dessa monoideia, e que a gente consegue pedir socorro para essa força, sair dessa escuridão, desse quarto escuro que a gente só consegue enxergar aquilo e aquela dor que a gente sente, porque eu não conheço ninguém que está em processo de vício, seja ele do menor até o maior, né? Porque nós temos os estágios, eu não conheço ninguém que é realmente feliz. Eu não sei se, Mila, se tu conhece alguém, mas eu não conheço ninguém que esteja em processo de vício. Pode aparentar que é feliz, bebendo desenfreadamente, fumando desenfreadamente, mas não é feliz. E entender, pessoal, que nós estamos num processo de reforma íntima, né? A gente está num processo de se autoconhecer. E esse vício, ele revela que nós temos algo a suprir dentro de nós. Por que nós estamos cometendo esse comportamento? Por que a gente está fazendo isso? Onde é que nos falta? Né, Camila? Exato. E assim, vamos começar analisando, né? Como que é o processo natural? Nós, naturalmente, vamos ter mais mérito quanto mais difícil for uma situação. Quando nós passamos pelas situações difíceis da vida e através do nosso trabalho, vamos imaginar um concurseiro que estuda, escuta de muita gente que não está fazendo nada, né? Que o concurseiro, já que você não faz nada, você pode ir na padaria, você pode ir no mercado, já aqui, e não consegue enxergar todo o processo trabalhoso por trás dos estudos. O concurseiro passa anos ali tentando se vencer, porque a sua vaga é garantida a partir do momento em que você vencer aqueles limites que existem dentro de você, porque se você conseguir chegar a um patamar, você vai passar, não tem erro. Então, é persistência. E ele chega, depois de anos, a sensação que o concurseiro sente é de euforia, né? É de uma gratidão imensa, é a recompensa que chega. E isso cria um estímulo no cérebro de que, como foi algo alcançado lentamente e com muito esforço e com muito trabalho, o cérebro permite que essa sensação de recompensa perdure, porque ela é válida, ela é real. Diferente dos vícios, por exemplo, das drogas. Nas drogas, você consegue atingir esse patamar de euforia, de sensação de recompensa, sem ter tido trabalho nenhum, sem ter esse mérito. E aí o seu cérebro percebe isso, percebe esse processo, permite que você sinta, mas tem tempo para acabar. E no mesmo passo rápido que você conseguiu chegar a essa sensação de euforia, você chega a uma sensação de depressão profunda quando os efeitos passam. É não querer mais lidar com a realidade que parece insustentável, com a vida que parece que não vai mudar, com algo que machuca por dentro, algo que nos impede de ter coragem de encarar, achando que vai permanecer dessa forma. Aí vem Joana de Ângeli, dizendo da resignação ativa, né? Que é quando você sabe que talvez por hoje não vai mudar, por amanhã não vai mudar, mas você já vai começar a trabalhar para caminhar nesse sentido. A gente tem que focar no hoje. O que a gente pode fazer hoje de diferente? E não processos de fuga. Porque no fundo, nesse processo de fuga, a origem desse mal é o egoísmo, né? A origem de todos os vícios está dentro do egoísmo. Você pensa em si, o quanto aquilo está dando para você, e arrasta um mundo de pessoas que te amam, que se importam junto com você. É isso mesmo, né? Interessante que tu utilizou a palavra fuga, né? Porque a gente tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, que diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, né? Tem até um estudo de Emmanuel que ele vai falar sobre isso, sobre esse processo da fuga, e ele vai linkar com a questão dos vícios, né? Que a gente utiliza várias formas de vícios como válvulas de escape, bem como tu colocou, da nossa realidade, do nosso dia a dia, das dificuldades que a gente passa. Porque hoje é muito mais fácil para nós encararmos qualquer processo de vício
do que a gente lidar com os confrontos da vida no dia a dia. Mas é interessante, pessoal, a gente entender que todos nós estamos passando por lutas diárias. Todos nós passamos por isso. E numa comunidade de apoio, por exemplo, aos nossos irmãos que estão nesse processo de se vencer, porque o combate ao vício é isso, é a gente se vencer, né? Bem como a Camila colocou. Nós vamos ter méritos por isso. E quando a gente consegue identificar isso, o nosso mérito ele também é grande, porque a gente se vence, né? E os irmãos que estão nessas comunidades de se vencer, nesse momento de se vencer, eles conseguem identificar isso, eles também estão nessa luta diária, e todos nós estamos nessas lutas, a gente não está sozinho, né? Só que é muito importante que a gente reconheça isso, pessoal, e entender que você não está sozinho. Você tem apoio, você tem alguém que te ama, você tem alguém que pode estar disposto a te apoiar. E mesmo que você se encontre sem família, sem amigos, você vai ter auxílio de algum centro, de algum órgão que vai poder te dar esse respaldo. Tem vários centros públicos que estão dando esse respaldo hoje para que ninguém permaneça nessa situação que se encontra o mundo, né, gente? Nessa situação de fuga mesmo, que a gente está deixando de viver a nossa realidade. E o vício, ele está muito ligado com as nossas paixões, né? Com as nossas paixões. Como a gente falava no programa anterior, muitas coisas a gente traz de outras encarnações. E hoje, os padrões comportamentais, eles permanecem. A gente traz de outras encarnações também algumas coisas. E se na nossa família a gente já tem um hábito, né? Muitas famílias antigas, por exemplo, dão bebida alcoólica para as crianças. Eu posso falar da minha, por exemplo. Venho de família italiana. Na família italiana é uma tradição, é um costume. Tu pega a criança, experimenta um golinho, toma um golinho. Isso é algo que a gente tem que encerrar. Se você que está assistindo isso, você tem filhos ou tem projeto de ter filhos, é algo que tem que abominar e encerrar. Não tem que estar expondo a criança, o jovem, o adolescente, a bebida alcoólica. Molha a chupeta, né, na cerveja e fala assim, para ele não passar vontade. Expõe a criança antes do tempo, né? Eles ficam expondo. A minha avó, por exemplo, fazia isso com os netos. Ela pegava e fazia o tal do suco de vinho. É algo que era natural, né? Então, hoje nós estamos tendo essa consciência que é uma ação pequena, que para eles era cultural, era natural, mas que acabam criando pessoas dependentes químicos que entendem que passam por esse processo, né? E sentem aquela falta, aquela coisa, eu vou fazer o quê? Vou fazer um suco de vinho, vou tomar um vinho. Quando vê, você está tomando vinho todos os dias. E a pessoa não entende que para ser alcoólatra, ela não precisa tomar uma garrafa de vinho inteira, cair pelos cantos. É você ter o hábito de tomar aquilo todos os dias, é trazer aquilo para a sua realidade todos os dias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque além de nos prejudicar fisicamente, prejudicar o nosso corpo físico, a gente atrai para a nossa casa várias companhias que não nos beneficiam em nada. E acaba atrapalhando o nosso projeto reencarnatório, né? Muito se fala sobre a mediunidade dentro da casa espírita, né? Dentro do movimento espírita, pessoas que são espiritualistas, que são simpatizantes com o espiritismo, ou até mesmo espíritas falando que querem trabalhar com a mediunidade, querem desenvolver a mediunidade, pessoas que já estão na prática da mediunidade, mas que consomem bebida alcoólica, por exemplo. Sendo que nós temos André Luiz que fala que um dos fatores que mais atrapalha, que mais prejudica o bom desenvolvimento da mediunidade, a boa aplicação da sua mediunidade é o consumo de bebida alcoólica, é o uso do cigarro. Então, isso entra também na parte dos vícios. A gente acha que é algo comum por ser legal na nossa sociedade, mas está aí nos prejudicando, né, Camila? A sociedade, ela trabalha para que estimule esse pensamento em nós, né? Ou seja, tiver músicas sertanejo ou várias músicas fazendo apologia a bebidas, a marcas que patrocinam, que pagam. E aí, até nas letras, se a gente reparar, parece que o que não bebe é o fanfarrão, é o pau mandado, é isso, é aquilo. E cria em nós um sentimento de nos sentirmos menos por não estarmos ali inseridos num contexto onde a maioria faz. E aí a gente meio que se sente
fora, não pertence, né? Essa sensação de pertencimento que a gente tanto busca, né? Faz parte da nossa natureza, nos induz. Então, a gente já desde novos, com a influência dos pais, isso foi muito importante você falar, porque a gente às vezes pensa que a criança, porque é bebê ou porque é muito novinha, não está percebendo certas coisas, porque nem sempre a criança vai demonstrar que está reparando. Isso não quer dizer que ela não esteja captando. Fica no inconsciente e ela é sim induzida. Então, não importa se os pais fumam, bebem ou têm os mais diversos vícios em momentos tensos ou felizes, não importa se é comemoração, né? Se é pelas suas frustrações, pelos seus sucessos. Eles não podem se espantar depois se os filhos, ao crescerem, fizerem o mesmo, porque eles tiveram, foram avalistas, né, disso, os próprios pais. Então, os pais são os primeiros heróis de toda criança. E pela ascendência moral que Deus confia, né, nessa posição de criação filial. Então, eles são verdadeiros exemplos. E a gente percebe que a maioria dos casos de vícios começam justamente por um erro, por algo que aconteceu no lar. Às vezes até uma falta de afeto, uma falta de atenção, onde a criança vai buscar preencher esse vácuo de outra maneira. Quando às vezes a gente se desestimula por como está a vida, por como está o mundo, a gente assiste noticiário e parece que vai tudo de mal a pior. A gente esquece da lei do progresso, né, que nos diz que tudo está sempre da melhor forma que poderia estar, está melhor do que ontem, sim, apesar de não parecer, e que esses momentos tensos fazem parte desse processo para nos levar a momentos melhores. Mas a gente faz isso por quê? Porque nós trabalhamos meio que com fotografias de momentos. A gente pega os piores momentos e fotografa e pausa e fica vidrado só naquilo, sem entender que a vida ela não é fotografia, a vida é um filme, é dinâmico. Agora tá assim, daqui a pouco tem uma reviravolta e não tá mais. Só que a gente não tem paciência de esperar. E nessa transição de não conseguir esperar pelos dias melhores que virão, sim, nós acabamos optando pelos vícios que são a nossa fuga da realidade. Então, assim, o convite que a gente recebe a todo tempo é de lembrar que o nosso corpo é o nosso templo. Ele abriga a nossa alma e ele é tão importante quanto a nossa alma. E quando nós estamos imersos em qualquer processo de vício, nós estamos prejudicando a ambos. E nós, por exemplo, a nossa alma não sobrevive sem o corpo. O corpo precisa da alma, eles estão, assim, numa dependência mútua, onde quando a gente cuida de um, a gente cuida do outro. Nós sabemos que muitos processos de doença e de problemas físicos advêm da nossa alma, são um espelho do que está errado lá dentro, mas às vezes nós também vamos lá prejudicando por maus hábitos e vícios o nosso corpo, e isso vai refletir na nossa alma. E aí vai causar danos ao perispírito, vai causar processos de vampirização, que foi o que você falou, André Luiz, né, nos mecanismos da mediunidade, no livro nos fala muito bem sobre isso. Se a gente conseguisse ver, porque nem todos nós somos médiuns videntes, veríamos como os espíritos se aproximam e ficam ali se comprazendo com as sensações do encarnado e que ainda está sobre aquele processo de vício, seja do sexo, seja de drogas, né, álcool, drogas ilícitas, sintéticas e por aí vai, e as lícitas, né? Então, assim, eles querem ainda sentir essas sensações, eles ficam apegados, mesmo depois da morte, eles ainda têm essa necessidade e são totalmente atraídos como ímãs para os que ainda estão imersos nesses vícios. E, além do mais, uma coisa muito interessante também que nós temos na doutrina é que todos nós temos como que uma proteção espiritual, como se a nossa aura tivesse emanando, né, uma proteção espiritual, tipo uma luz que nos protege, que nos envolve, mas toda vez que a gente se envolve em vícios e também em outras atitudes ruins, como, por exemplo, a fofoca, entre outros, como a gente estava falando no outro programa, vai criando buracos nessa proteção, que é por onde a gente fica mais vulnerável para essas influências espirituais que acabam dificultando o nosso processo de sair dessa fase. Ou seja, a gente não pode atribuir a culpa toda aos espíritos, porque eles não conseguem
implantar em nós algo que já não exista. Então, o primeiro passo foi dado por nós mesmos. Eles só vêm lá e botam mais fogo na lenha, né? Ou botam mais lenha no fogo. Então, Yasmin, a gente tem que fazer esse alerta para as pessoas. A gente não pode ficar culpando só os outros, mas ter essa consciência de que há processos externos que pioram. Então, por isso que nós aqui, como espíritas, alertamos a necessidade de fazer um tratamento que cuide do nosso corpo, com médicos, psiquiatras, psicólogos, e também na casa espírita, né? Um tratamento espiritual, porque às vezes temos irmãozinhos perto, ligados a nós, que precisam de ajuda. Exatamente, e muito bem lembrado que tu falou em relação ao nosso corpo espiritual, né, ao nosso perispírito, porque é interessante a gente lembrar, pessoal, que existe o suicídio inconsciente, ele está aqui, e diariamente vários irmãos desencarnam deste efeito do suicídio inconsciente, abusam dos vícios e desencarnam, se encontram no plano espiritual de formas horrorosas, por terem desencarnado por meio de suicídio, mas não sabem por quê. Aí vai ver, abusou do cigarro, morreu de enfisema pulmonar, morreu de câncer no pulmão. Mas por que morreu de câncer no pulmão? Não estava no planejamento reencarnatório. O que aconteceu? Fumou a vida inteira. Abusou do álcool, teve problema no fígado, teve problema nos rins. Então, nós recebemos o nosso corpo, nós temos o nosso planejamento reencarnatório. A Mila falou, né? O nosso corpo é um templo, mas o que nós estamos fazendo com o nosso templo? Do mesmo jeito, a alimentação, pessoal. O vício, ele está diretamente ligado à alimentação também. A gente acha, né, que o vício é usar droga, é beber, é fumar, é meter o louco nesse sentido, mas ele também está ligado à alimentação. Existem várias pessoas que abusam nesse sentido, romantizam a questão da alimentação desenfreada e desencarnam por problemas gerados à alimentação. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio na questão da alimentação, buscar informação nesse sentido e nos outros aspectos dos outros vícios, abominar no sentido de, para mim, não. Se eu faço uso hoje, para mim, não. Eu paro agora, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar conhecimento, e não, para mim não, né? O famoso que eles utilizam também no AA, só por hoje, né? Um dos passos, só por hoje eu vou me vencer, só por hoje eu vou ser melhor, para que nós possamos cuidar dessa encarnação e das outras, porque o efeito do suicídio inconsciente, ele não está só no que você vai sofrer após o desencarne. Você vai ter um planejamento reencarnatório para a sua próxima encarnação. E o que vai ser da sua próxima encarnação? Você também vai ter que resgatar para conseguir se recuperar, reestruturar aquele perispírito que foi danificado por causa dos abusos que você cometeu, dos vícios dessa encarnação atual. Então, né, a gente vê muita gente reencarnando com vários problemas respiratórios, com problemas renais, né? O que aconteceu? A gente precisa estar muito atento, pessoal, porque, né, tem uma frase que diz, né, que Deus não dá ponto sem nó, né? Mas a gente tem que saber que a providência ela está o tempo todo ativa. E nós temos o nosso planejamento reencarnatório a seguir e temos que ter muita atenção com o que a gente faz nesse aspecto. É muito importante que a gente saiba que temos que nos vencer nesse sentido. As tentações estão aí e vão continuar aí, e a gente tem que saber dizer não. Perfeito. Lembrar, gente, que nesse processo de fuga, não é algo real, não é algo sustentável, é algo que dura muito pouco tempo. Será que vale a pena? Será que não vale a pena um esforço agora maior, uma dor maior, porque esse processo de metamorfose não tem como não ser dolorido, mas saber que lá na frente a gente vai obter um resultado palpável, verdadeiro, de longa duração, né? A gente arrisca muito, abre mão de muito e envolve muita gente para algo que só nos faz mal e é ilusório, né? É uma sensação provocada quimicamente, por exemplo, nos vícios de drogas, e não algo real, né? Que vem de dentro, que vem da alma. As pessoas que que usam drogas,
abusam do álcool e falam das sensações que isso causa neles, geralmente quando a gente ouve, a gente pensa, mas você pode ter essas mesmas sensações depois de uma meditação, você pode ter essa mesma sensação depois de perdoar alguém, depois de ser perdoado por alguém, depois de ir numa instituição e fazer uma ação social e ver os sorrisos que você causou, no alívio que você trouxe. A caridade, né? É a caridade. Então, assim, tem várias formas de você sentir essas mesmas sensações, só que de uma forma verdadeira, né? Que realmente vem de dentro e faz morada. Não tem por que ir embora. E os momentos ruins, as frustrações, fazem parte da vida de todos nós. Não tem para onde fugir, a gente não está aqui a passeio. E a gente precisa criar resistência em relação a esses fatos. Como? Sabendo, tendo a mais absoluta certeza de que vai passar. Quando a gente está nesse processo de fuga, a gente tende a procurar duas maneiras. Uma é olhar para pessoas que estão numa situação ainda pior, e aí a gente pensa, ufa, por exemplo, você assiste um Walking Dead da vida, e você fala assim, nossa, achei que estava ruim, mas tá bom até, porque podia estar pior. Então a gente meio que se compraz nisso. Ou então a gente vai olhar vidas que são muito melhores do que as nossas e a gente começa a querer vivenciar como se fossem as nossas. Já perceberam? Às vezes a gente fica vidrado numa série, a gente assiste assim, a série inteira, tipo, em uma semana seguida, e a gente começa a sentir que aquela é a nossa vida, e não essa. É uma fuga da realidade. A gente não quer mais lidar com a nossa própria vida, com a nossa própria realidade. São vícios também, esses vícios que a gente tem em redes sociais, em assistir filmes e séries, que não tem nada de errado em assistir, mas quanto tempo a gente gasta nisso? Do que a gente está fugindo? O que a gente não está querendo encarar? Porque vai estar lá. Em algum momento a gente vai ter que encarar e vai estar lá da mesma forma. Então vamos começar hoje. Apoio não falta. Mesmo que a gente sinta que não tem esse apoio em casa, das pessoas próximas, a gente pode ter essa sensação, mas nós temos essa certeza de que também tem todo um apoio espiritual, Jesus está ao nosso lado, o nosso Pai, temos entes queridos que nos amam profundamente e que não estão encarnados, estão lá vibrando por nós a cada passo que nós damos, mas a gente tem que dar abertura para que eles possam também nos ajudar. Vamos juntos, força, né? Procurem os canais aí de auxílio, os alcoólicos anônimos, tem várias formas, né, de buscar auxílio em grupos que se reúnem, estando todos na mesma situação e vendo que estão juntos, é possível passar por isso, se inspirando uns nos outros, né, Yasmin? É isso mesmo, a proteção espiritual desses grupos de apoio, como eu falei, né, de pessoas que estão em busca de se vencer, é uma proteção diferenciada, pessoal. Se nós hoje, encarnados, né, temos uma conexão de amigos, uma rede de amigos, uma rede de pessoas que dão suporte quando a gente pede ajuda, para um problema simples que a gente está passando, a gente pede ajuda, a gente consegue ver que várias pessoas se mobilizam de um jeito ou de outro, né, para tentar nos dar um suporte, que dirá o plano espiritual. Nós já estamos aqui algumas encarnações, né? Estamos caminhando para um planeta de regeneração. A gente ainda está no provas e expiações, vamos dizer transição. Que dirá o plano espiritual, que rede é essa que a gente tem que a gente não enxerga? Que amigos são esses que se encontram no plano espiritual prontos para te abraçar, para te acolher, para te auxiliar? Estão contigo o tempo todo, eles estão aí, mas eles precisam dessa abertura, como a Mila falou, para te resgatar, para te auxiliar, para te acolher, né? Para te dar todo o amor do mundo. Então, que Jesus só uma coisa importante da gente falar, que às vezes as amizades dos encarnados nos induzem, né, a entrar na mesma vibe. E a gente gosta dessas pessoas, ou seja, a gente consegue enxergar o lado luz delas, a gente não consegue se afastar delas, mas a gente também entende que elas estão nos influenciando, nos prejudicando de alguma forma. Então, às vezes, é necessário saber dar adeus, né? A gente já não se encaixa mais naquele grupo. E a gente tem que procurar grupos que pensem com a gente. E esse sentimento de solidão, esse medo de estar sozinho, às vezes nos faz permanecer em algo que a nossa alma já mostra que não é mais ali. Isso não quer dizer que a gente vai dar as costas, né? A gente vai oferecer todo o apoio, todo o auxílio, mas mostrar que daquela forma não dá para continuar. Que quando eles quiserem, lá estaremos, mas a gente não vai mais entrar naquela vibe. Não se deixem influenciar pelos amigos, tenham personalidade, confiem nos seus instintos. No fundo, a gente sabe, a gente sente, mas às vezes a gente rejeita esses avisos que vêm da nossa própria consciência e dos nossos amigos espirituais e acaba entrando em algo que depois é difícil, muito difícil sair. É verdade, boa observação, Mila, e posso falar para vocês, gente, de alguma forma ou de outra nós acabamos nos tornando faróizinhos, né?
Quando a gente consegue sair daquele ciclo, daquele grupo, nós acabamos nos tornando faróizinhos. Porque quando a gente sai desse conjunto de vícios que a gente vive, a nossa vida dá uma guinada, porque a gente começa a mudar, além de mudar o nosso padrão comportamental, mudamos o nosso padrão vibracional, a nossa vida dá uma guinada, e aquelas pessoas que antes nos influenciavam para fazer aquilo, metiam louco na gente, vamos lá, começam a olhar para a gente querer aquilo que a gente tem, querer aquela estabilidade emocional que a gente tem, querer aquela alegria que dura, que é uma alegria estável, que é uma alegria que não é momentânea da droga, por exemplo. É uma alegria que é uma família, que quer ter pessoas que amam a gente, e não pessoas que buscam a gente na rua, por exemplo, quando a gente está tendo ali a pira da droga, né? Então, eles começam a olhar para a gente como modelo, como farol, né? Então, que a gente possa ter força para se vencer e para mudar os nossos comportamentos um pouquinho todos os dias. Que Jesus nos abençoe. Nossa. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. E até a próxima.